Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Tem sido uma bênção produzir semanalmente conteúdos para a Escola Bíblica Dominical desse trimestre. E neste trimestre nós estamos produzindo o conteúdo que o Espírito Santo tem comunicado aos nossos corações. O tema deste trimestre é a ação de Deus em tempos de crises. As experiências do passado têm muito a nos ensinar. Deus é o Senhor da história. É sobre esse tema que nós estamos ministrando as 13 lições desse trimestre, contextualizando com o atual momento que nós estamos enfrentando. E hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 9. Abigail, uma mulher de atitude que venceu um poderoso exército. O texto-chave: considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. 1 Samuel, capítulo 25, verso 17. Texto base da lição encontra-se em 1 Samuel 25, de 10 a 13 e 21 ao 22. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando, lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Uma mulher chamada Abigail, ela foi advertida de que a morte estava chegando sobre a sua casa. Um poderoso exército, comandado por um famoso e renomado matador de gigante. E com ele, 400 homens treinados por ele na guerra. E este exército estava vindo com uma fúria tremenda. A morte, a carnificina e a destruição seria certa, porque esse exército estava decidido a matar todos os homens da família. E aquela mulher, diante daquele episódio, o que ela faria? Ficaria esperando a tragédia, a morte chegar, ou ela poderia fazer alguma coisa? O que uma mulher poderia fazer para deter um exército
treinado, poderoso, liderado por um guerreiro valente. Abigail, ela não ficou de braços cruzados. Ela tomou a iniciativa. Ela não esperou o problema chegar até ela. Ela foi de encontro ao problema e ela conseguiu desarmar o exército de mais de 400 homens, deixando-os totalmente sem reação. A bondade correspondida com o mal. Nessa primeira sessão, nesse primeiro momento da lição, nós vamos compreender que toda a bondade que Davi demonstrou ao ajudar os pastores de Nabal, dar a eles a proteção, dar a eles segurança, suprir as suas necessidades, propiciar um ambiente favorável para que eles pudessem cuidar das ovelhas. Davi fez aquilo com amor, com dedicação. E toda a bondade que Davi demonstrou para com Nabal, ele correspondeu de forma arrogante, soberba e prepotente. Mas nós vamos entender nesse primeiro momento como Davi agiu com lealdade, fez aquilo que era próprio da sua natureza, porque ele também já fora pastor de ovelhas e sabia das dificuldades e perigos que é cuidar de ovelhas. Leão, urso, lobos. Então ele ajudou. E Nabal, ele não correspondeu ao bem que ele recebeu da parte de Davi. Os conflitos de Davi e sua generosidade. Davi encontrava-se sob pressão de todos os lados. O rei Saul desejava matar-lhe. O profeta Samuel falecera e todos os dias teria que prover o alimento para mais de 600 famílias. Seus conflitos pessoais nunca o impediram de praticar o bem às pessoas à sua volta. Um grupo de pastores de ovelhas foi protegido por Davi contra possíveis ataques. Quando as ovelhas já se encontravam prontas para o abate, de forma humilde e respeitosa, ele pediu ajuda a Nabal. Seu pedido era legítimo, pois sem o seu apoio, os pastores não conseguiriam cuidar do grande rebanho e fatalmente seriam vítimas de ataques e padeceriam várias outras necessidades. Então nós vamos ver aqui as dificuldades que Davi enfrentou. E em face das dificuldades, Davi não perdeu a capacidade de abençoar, de ser uma pessoa generosa. Davi, ele, primeiro, estava sendo perseguido por Saul, que queria tirar a vida. Recentemente, Samuel havia morrido. Samuel era para ele o conselheiro, o intercessor, o homem que o ungiu, que o consagrou como o próximo rei de Israel. A morte de Samuel foi um choque muito grande, um momento muito difícil para Davi. E Davi, todos os dias, fugindo de Saul, né, lá no deserto, na caverna de Adulão, ele tinha que conseguir alimento para 600 famílias. Você já parou para imaginar que situação é essa? Ele todos os dias tinha que conseguir alimento. Nós percebemos que mesmo em face de todas as dificuldades, tribulações, adversidades, Davi ele não perdeu, irmãos, a capacidade de abençoar a sua generosidade, porque ele viu um grupo de pastores cuidando de um grande rebanho, de um homem rico, de um homem poderoso naquela região, e ele se prontificou a ajudar aqueles pastores, dar a eles o suporte, segurança, talvez conselhos, trocar experiências. Então Davi ele se esforçou
junto com seus homens para ajudar a cuidar daquele rebanho, dando segurança, porque poderia vir grupo de ladrões, salteadores, animais, bestas ferozes. Então, Davi estava ali dando suporte. Nabal, um homem rico, porém miserável. Nabal era da linhagem de Calebe e um homem de muitas possessões. Porém, nenhuma virtude moral ou tampouco espiritual foram encontradas nele. Diante do pedido feito por Davi, ele se mostrou indiferente e ingrato. A insensatez e a loucura estavam em seus lábios e em seu coração. Toda a dedicação que Davi e seus homens lhe prestaram não foi valorizada. Seu pedido foi negado e nada lhe foi enviado. De forma leviana, Nabal o humilhou e o difamou publicamente. Há pessoas que, como Nabal, poderiam ser uma bênção de Deus para socorrer o necessitado. Infelizmente, elas se revelam arrogantes e indiferentes ante a dor e angústia alheia. Aqui nós vamos compreender como Nabal, ele era um homem muito rico, de muitos bens e possessões. Mas, embora fosse um homem rico, ele era um homem miserável. Miserável no sentido de não ajudar ninguém, miserável no sentido de que a única coisa que ele possuía era dinheiro. Ele não era detentor de virtude moral e espiritual. Então, ele era um homem pobre. Humanamente, alguém dizia que ele era um homem bem-sucedido. Mas espiritualmente, moralmente, quem tem princípios e valores, poderia dizer, ali vai um pobre miserável, porque ele não tem princípios, não tem valores nem morais e nem espirituais. Diante do pedido que Davi fez para ele, irmãos, aquele homem se mostrou arrogante, soberbo, altivo. Falou, eu vou pegar da minha comida, das minhas ovelhas e vou dar para um vadio qualquer que eu nem conheço. Ele sabia quem era o pai de Davi, irmão, Jessé. Ele estava desdenhando, humilhando, difamando Davi publicamente. Era um direito dele dar ou não algo a Davi. Agora, quanto a afrontar, humilhar, caluniar, difamar Davi publicamente de forma arrogante e soberba, irmão, ele não tinha o direito de fazer isso. Aí tem um termo popular, que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E Nabal, ele conseguiu despertar a ira de Davi. Semelhante a Nabal, irmãos, nós temos aí muitas pessoas nesse tempo de coronavírus, essa crise que nós estamos passando, que são ricas, possuem bens, possuem recursos, têm condições de ajudar, de socorrer pessoas em necessidade, pessoas que estão atravessando um momento de aflição, mas elas viram as costas e se fazem de desentendidas, ou pior, elas humilham, como a gente vê aí, às vezes, pela internet, um entregador de sanduíche foi entregar um sanduíche num condomínio de luxo e lá um dos moradores humilhou, desprezou, zombou, fez chacota com a cara daquele que estava trabalhando porque o condomínio era de luxo, irmãos. Então, há pessoas que são miseráveis, são tão miseráveis que a única coisa que elas possuem é o dinheiro. Elas não possuem nada mais do que isso. E o desequilíbrio emocional de um líder. Após ouvir o relato, Davi revelou um desequilíbrio emocional muito grande. Seus ânimos já encontravam-se à flor da pele. A pressão diária para conseguir o alimento era terrível. As crianças, mulheres e seus soldados dependiam dele. O líder estava sob forte pressão. As palavras de Nabal foram a gota d'água. A ira
e a revolta cegaram a Davi. Movido por fortes emoções, ele decidiu cometer uma carnificina na casa de Nabal. A luta pela sobrevivência, somada ao intenso estresse emocional, pode conduzir uma pessoa a cometer loucuras jamais imaginadas. Somente o fruto do Espírito pode nos dar o equilíbrio emocional diante de situações extremas. Aqui nós observamos, amados, o desequilíbrio emocional de Davi. Há um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. E aqui, Davi, irmãos, nós precisamos entender, a Bíblia não apoia o que Davi fez, tá bom? Ele estava agindo errado. Mas nós precisamos compreender o contexto da situação, que não foi tão somente as palavras de Nabal. Davi estava vivendo sob pressão, irmão, um estresse emocional terrível, sendo perseguido por Saul, Samuel havia morrido, todo dia ele tinha que arrumar comida para 600 famílias, então ele estava com os ânimos à flor da pele. E as palavras de Nabal e a atitude de Nabal, irmãos, foi a gota d'água. Então, Davi, ao ouvir aquilo, ele perdeu o equilíbrio emocional. Então, meu querido, uma coisa um desequilibrado me ofender. Outra coisa é eu agir de forma desequilibrada. Então, nós devemos tomar cuidado, irmãos, com como nós nos referimos às pessoas, como nos dirigimos às pessoas, porque você não sabe o estado emocional que aquela pessoa se encontra. E Davi, irmãos, nem ele talvez acreditaria que ele teria coragem de fazer o que ele estava pretendendo fazer. Então, meu irmão, quando a luta pela sobrevivência, para colocar comida na mesa, somada ao extremo estresse emocional, leva qualquer pessoa, irmãos, a uma loucura, fazer loucura, coisas insanas jamais imaginadas. Uma guerreira até então desconhecida. Meu querido, uma das coisas interessantes dentro da crise, dentro do caos, dentro de uma situação caótica, é que pessoas desconhecidas, elas saem do anonimato e se revelam verdadeiros guerreiros e verdadeiras guerreiras. Nós observamos aqui uma guerreira chamada Abigail. Até então, ela era desconhecida. Se não fosse o desequilíbrio emocional de Davi e a grosseria de Nabal, essa mulher ela nunca seria conhecida na história. Agora, quando surge aquele conflito e a morte estava a caminho, meu querido, aquela mulher se revela uma guerreira, uma mulher valente, uma mulher de atitude, uma mulher que tomou a frente da situação, que não podia contar com seu marido, mas ela não ia ficar de braços cruzados esperando a morte chegar. É uma mulher que foi à luta e enfrentou todos os perigos. Uma mulher sábia e de atitude. Ao saber da loucura cometida por seu marido, Abigail se deu conta de que algo precisava ser feito o quanto antes. A morte alcançaria o seu lar. Um exército em fúria estava a caminho. Quais chances restavam a Abigail? Seu marido estava bêbado e ela não podia contar com a sua ajuda. Quando o homem é insensato, ele pode pôr toda a família em perigo. Mas quando a mulher é sábia e de atitude, é possível reverter a situação de caos. Abigail não se deu por vencida. Antes estabeleceu uma estratégia ousada para enfrentar o poderoso exército. Ela os atrairia para o seu campo de batalhas, onde suas chances eram maiores. Observamos aqui a atitude de Abigail. Um dos servos de Nabal
virou para Abigail e comunicou para ela. Ele deu para ela a informação, falou, olha, veio uns homens de Davi aqui para pedir ajuda, porque eles nos ajudaram enquanto nós estávamos lá, e lá tem mais de 600 famílias passando necessidade. E ele está enfrentando um momento difícil. E ele ajudou a cuidar, nos ajudou a pastorear, porque ele também já foi pastor de ovelha. Mas Nabal destratou, humilhou, e pelo que eu conheço daquele homem, olha, pode ter certeza, o mal já está decretado contra essa casa, ele vai vir aqui. E quando ele vier, ele não vai vir mais para pedir, não. Ele vai vir aqui para matar. Então, veja o que você vai fazer. O que eu acho interessante é como aquele rapaz que estava na casa de Nabal, ele teve discernimento. Ele procurou Abigail para comunicar para ela o episódio. Então, meu querido, olha, tem situações que a gente tem que saber até com quem que a gente fala, com quem que a gente comunica o problema. Porque se ele vai falar para Nabal, ninguém poderia falar com ele. O próprio rapaz fala, não há ninguém que possa falar com ele. Então, procura a mulher. Então, meu querido, quando ela soube que aquele exército estava vindo com fúria avassaladora e destruidora, o que aquela mulher podia fazer, irmãos? Ela tinha míssil, ela tinha tanque de guerra, ela tinha metralhadora, ela era a Mulher Maravilha dos heróis Marvel. Quais eram as chances daquela mulher? O marido era embriagado. E mesmo se tivesse são, conversava demais pelos cotovelos. Então nós observamos que quando o marido é meio pau de dar em doido, irmão, é aquele marido que não tem juízo, aí, meu irmão, ele coloca toda a família em perigo, coloca toda a família em situação difícil. Mas, por outro lado, quando a mulher é a mulher sábia, é a mulher valorosa, meu querido, e mulher de atitude, por quê? Ela não ficou de braços cruzados, porque ela compreendeu que era possível reverter aquela situação de caos. Mas como seria possível reverter aquela situação? Como aplacar a ira de mais de 400 homens que estavam vindo com espada na mão, sangue nos olhos? Meu irmão, se ela partisse para o campo para lutar com Davi, ela seria a primeira a morrer. Então, ela estabeleceu estratégias, ela fez uma leitura. Eu vejo uma mulher com discernimento, com uma visão de Deus, uma sabedoria e uma capacidade de ter equilíbrio emocional. A morte estava vindo, mas ela não estava apavorada. Ela manteve o controle. Ela tomou decisões. Aquela mulher, ela compreendeu que se ela lutasse contra Davi, os seus soldados, no campo de guerra deles, onde eles eram poderosos, ela seria derrotada. Ela teria o lar destruído. Então, ela compreendeu que ela precisava atrair Davi e os seus soldados para o campo de batalha no qual ela era poderosa, no qual ela era forte. Situações extremas exigem decisões sábias. Abigail teve acesso a informações privilegiadas. Ela soube que Davi e seu exército estavam enfrentando uma crise alimentar. Seus filhos e esposas precisavam de alimentos. Sua primeira tomada de decisões foi levar alimentos ao grupo. A segunda foi enviar mensageiros à sua frente. A última foi não contar nada a Nabal. Este se encontrava embriagado e poderia colocar tudo a perder. Diante de situações extremas, precisamos discernir o que pode ser feito e com quem podemos ou não contar. Lutar contra Davi seria um suicídio. Abigail sabia da escassez que as esposas dos soldados estavam passando. Levar o pão a quem está faminto abate a fome e acalma os ânimos. Olha a tomada de decisão de Abigail, irmão.
A mulher, irmãos, é um ser fascinante. Eu quero louvar a Deus pela mulher. Nós, homens, diante de situação de estresse, irmãos, o nosso instinto primitivo é igual uma fera, um predador. É de partir para cima. Mas a mulher não, meu querido. A mulher, ela usa os dois hemisférios do cérebro, os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Abigail, primeira coisa, ela teve acesso a informações privilegiadas. Ela, na qualidade de mulher, o rapaz certamente contou para ela que lá embaixo, as mulheres, os filhos dos soldados, as esposas, estavam passando uma crise terrível de escassez de alimento. Então ela falou, opa, pera lá, está faltando comida lá? Então já é um ponto a ser explorado. Olha a visão da mulher. Ela encontrou o calcanhar de Aquiles. Ela encontrou um ponto fraco, igual Davi encontrou o ponto fraco no gigante. Todo mundo olhava para a espada do gigante, para o escudo do gigante, para o colete do gigante. Olhava tudo que o gigante tinha e Davi olhou a cabeça. Gente, olha que tamanho de cabeça, que cabeça mais vulnerável. Até com o olho fechado eu acerto aquela testa. Ela identificou um ponto vulnerável naquela situação. E nós vamos ver aqui algumas tomadas de decisões. Primeiro, ela separa alimento. Ela separa alimento, porque o grupo estava enfrentando uma crise alimentar. Segundo, ela enviou mensageiros à sua frente. Ela pegou um grupo de rapazes que conhecia Davi, que pastoreava, que Davi deu suporte, e falou, olha, vocês vão na frente, vão conversando com ele, preparando o coração dele sobre o mal entendido, e que eu vou logo atrás. Então, observa, ela, numa crise, irmãos, você precisa saber com quem você pode contar e com quem você não pode contar. Então, ela discerniu que ela poderia contar com os rapazes, mas ela compreendeu que não podia contar com o marido, porque ele estava embriagado. E se ela fosse contar para ele que Davi estava vindo, o miserável era bem provável de querer arrumar um grupo de homens e bêbado comandar a briga e morrer lá. Aí que o caldo ia derramar mesmo. Então tem momento que nós temos que assumir o controle da situação. No caso, quem deveria estar resolvendo aquele caroço de angu era Nabal. Mas como Nabal não tinha juízo, era pau de dar em doido, toco de braúna, entendeu? Não tinha juízo, filho de Belial. Tem mulher que é casada com um homem assim, que é pau de dar em doido, não tem juízo não. Então a mulher ela tem que assumir riscos, ela acaba tendo que assumir determinadas posições e atitudes diante de situações extremas. Munições usada por Abigail na batalha. Abigail se antecipou ao ataque mortal. Ela foi ao encontro de Davi totalmente preparada. As armas usadas foram 200 pães, 2 garrafas de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de cereal, 100 cachos de uva e 200 bolos de figo. O exército de Davi estava fortemente armado, porém famintos. A visão dos alimentos mudaria a disposição do grupo. Outra estratégia adotada, a posição de guerreira de oração, joelhos dobrados e boca no pó. O Senhor dos Exércitos entraria na batalha a seu favor. Muitos crentes sofrem amargas derrotas por não mais dobrarem o joelho e colocarem a boca no pó. Se esquecem que pertencem a um exército que vence batalhas quando está de joelhos dobrados diante do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nome do nosso Deus. Olha as munições que Abigail usou, irmão. Se fosse numa guerra entre homens,
Davi estava lá vindo com espada e Abigail, e Nabal levaria escudo, lança e seria aquele derramamento de sangue. Mas como era uma mulher que estava na peleja, irmãos, aquela mulher usou munição diferente. Me faz lembrar aqui aquele episódio, meu irmão. Parece que eu vejo um filme aqui na minha frente, Davi virando para Golias e falou: olha, tu vens contra mim com espada, escudo e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Abigail poderia parafrasear a fala de Davi e dizer: tu vem contra mim com espada cingida e 400 homens treinados da guerra, mas eu vou contra ti com 200 pães, eu vou contra ti com 2 garrafas de vinho, eu vou contra ti com 5 ovelhas, 5 medidas de cereal, 100 cachos de uva e 200 bolos de figo. Por quê? Ela era dona de casa. Ela sabia que o exército era fortemente armado, mas era um exército faminto, um exército que estava enfrentando uma crise alimentar terrível. E ela decidiu enfrentar o exército. E a outra estratégia que ela adota, ela toma iniciativa, o que eu acho impressionante, que ela está sempre um passo à frente. Quando ela encontra com Davi e vê Davi, ela desce do jumento e já assume a posição de guerreira. Não foi na pancada, não. Ela se humilha, ela se prostra no chão, se ajoelha, coloca a boca no pó. Outra glória, aleluia, meu Deus! Ó, o mistério de Jeová! Meu querido, ela assumiu a posição de guerreira. Ela levou a batalha para um outro nível. Falou: olha, Davi, tu quer lutar no mundo físico. Tu vem com espada, tu vem com exército, mas eu vou me dobrar diante do Senhor dos Exércitos, e Ele vai mudar esta história. Meu querido, muitos servos de Deus têm sofrido derrotas terríveis no casamento, na criação com os filhos, derrotas morais, espirituais, financeiras, derrota de todos os tipos. Por quê? Eles se esqueceram que fazem parte de um exército que avança e vence de joelhos dobrados, boca no pó, lágrimas derramando, e ali ele entra no mundo espiritual. Meu irmão, nós não vamos conseguir vencer este mundo com a nossa filosofia e ideologia, meu querido. Nós vamos vencer, meu irmão. Primeiro a gente entra no mundo espiritual, porque nós estamos lidando com demônios, com principados, com potestades, com espíritos demoníacos para destruir o seu casamento, destruir a sua família, para destruir a sua vida. Então nós precisamos o quê? Assumir a posição de guerreiros. Quando aquela mulher encontra com Davi, meu irmão, ela parte para cima. Eu fico olhando Davi, quando ele vai para cima do gigante e ele toma a iniciativa. Esta mulher, meu irmão, era um Davi de saia. Essa mulher, ela tinha uma ousadia, uma intrepidez e sabedoria, irmão. Ela se humilha diante de Davi, mas na verdade estava se humilhando diante do Senhor dos Exércitos, diante do Rei da Glória. Meu irmão, ô geração que se humilhava diante de Deus, aquelas irmãs de cabelo branco, aqueles coquezinhos amarrados, que não tinham, às vezes errava-se muito pelo excesso de zelo concernente a algumas doutrinas. Mas vamos falar uma coisa, o legalismo naquela ocasião fez muito menos mal à igreja do que o liberalismo, o momento que nós estamos vivendo. Houve um período da igreja em que essas irmãs, ciclo de oração, realmente reunia para orar, irmãos. E Jesus batizava no Espírito Santo. Então nós fazemos parte de um exército que avança de joelho. É bom ter diploma, é bom ter um curso superior, é bom ter isso na casa de Deus. Mas, meu irmão, isso não deve substituir a vida de oração do crente, porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Primeiro nós vamos no mundo espiritual invocar o Senhor dos Exércitos. Foi o que Abigail fez. Falou: é mesmo, Davi, tu tá vindo contra a minha casa? Eu sei quem foi que te deu vitória diante do gigante, rapaz.
Eu vou buscar ele também e ele vai reverter esta situação. Meu irmão, aquela mulher, ela foi preparada para a guerra e as armas dela foi comida, oração, boca no pó. Crente precisa ter palavra. A comida aqui fala de pão, fala de azeite, fala de vinho, que é símbolo do Espírito Santo, que é o símbolo da palavra. O que você tem na tua bagagem, meu irmão? O que você tem na tua bagagem no meio desse conflito? Tem pão aí? Tem ovelha aí, meu querido? Tem uvas aí? Tem bolos de figo aí? O que você tem na tua bagagem? Muitos vão dizer, eu tenho carro, tenho casa, tenho dinheiro, tenho emprego, tenho tudo. Mas eu não tenho mais a unção de Deus, eu não tenho nada. Meu querido, nós precisamos dobrar os joelhos, se humilhar diante do Senhor dos Exércitos, para que Ele venha mudar esse quadro que nós estamos vivendo. O encontro de dois gigantes da fé. Meu irmão, agora nós vamos, nesse momento da lição, tirar lições dentro desse episódio, porque ali estavam se encontrando dois gigantes da fé. Um já conhecido, que Deus apresentou em público, quando ele derrubou um gigante chamado Golias, quando ele venceu inúmeras batalhas e nem Saul, com todo o exército de Israel, conseguiu matar Davi. Agora, Abigail estava sendo revelada por Deus como uma gigante da fé. Uma mulher que, no meio do conflito, no meio do caos, no meio da morte certa no seu lar, essa mulher se mostra uma gigante, uma guerreira. Davi estava acostumado a vencer gigantes, mas não gigantes espirituais. E agora, aquele encontro era um encontro de gigantes. Um estava no total descontrole emocional. Já a Abigail estava no mais completo domínio do Espírito Santo, confiada no Senhor dos Exércitos. Uma mulher valente e um exército em fúria. Ao se deparar com Davi, Abigail segue à risca a direção dada pelo Senhor. Primeiro passo: tomar a iniciativa e se prostrar perante Davi e seu exército. Segundo passo: assumir os erros cometidos pelo marido. Terceiro passo: se fazer de fraca aos olhos do grupo, embora fosse ela a mais forte e equilibrada no momento. Quarto passo: trazer Davi novamente à sensatez. Ela afirmou: o Senhor te impediu de vires com sangue. Diante de tais palavras, Davi ficou paralisado. Somente Deus poderia dar sabedoria a Abigail para mudar o quadro de morte que se abateria sobre seu lar. Ainda que a situação enfrentada envolva a morte, o Senhor nos dará sabedoria para superá-la. Olha aqui, meu irmão. Uma mulher valente contra um exército em fúria. Numa batalha, nem sempre vence o mais forte. Vence aquele que tem o equilíbrio emocional. O exército de Davi era numeroso, porém estavam desequilibrados emocionalmente, até espiritualmente. Quando Abigail se depara com o exército, aí Davi vai dizer que foi o Senhor que havia enviado Abigail. E de fato foi Deus que enviou Abigail. Então, o escritor, ele não entra nos pormenores acerca das estratégias adotadas. De onde veio a inspiração? Meu irmão, aquilo ali é inspiração de Deus. Aí eu conjecturo aqui que o Senhor deu a ela estratégia. Primeiro passo: ela tomar a iniciativa e se prostrar diante de Davi e seu exército. Ela assumiu a posição de guerreira de oração. Como é que o exército vence? O exército do Senhor dos Exércitos, de joelho, prostrado diante do Senhor.
Segundo passo, ela assumiu os erros do marido. Ela disse, não, meu marido falou sem querer, foi um mal entendido. Não, ela não colocou panos quentes por cima não, meu irmão. Ela falou, meu marido errou mesmo, ele é filho de Belial, não tem juízo. Tem pai que fica botando panos quentes no erro dos filhos, tem mulher que fica botando panos quentes no erro do marido e assim vai. Colocando pano quente, meu irmão, assuma o problema, meu querido, confessa a ele. Não tem jeito de ficar tapando sol com a peneira, não. Então, ela confessou, ela assumiu realmente, falou, meu marido é filho de Belial, o meu filho não tem juízo, a minha filha é problemática, mas é o meu marido, é o meu filho, é a minha filha, entendeu? Ela assumiu. Terceiro passo, ela se fez de fraca. O que ela faz? Ela chega, desce, coloca-se no chão, aí como Paulo disse, se fazendo de fraco para ganhar os fracos. Ela se fez de fraca. E quem é que resistiria uma mulher que desce de um jumento, se humilha, põe a boca no pó, ela parou todo o exército e todo mundo ficou agora, o que essa mulher está arrumando? O que está acontecendo aqui? Ela se fez de fraca. Embora ela fosse a mais forte aos olhos de Deus, a mais poderosa naquele momento ali, uma mulher empoderada, era Abigail, não era Davi. Davi estava num total descontrole emocional, irmãos. E os soldados juntos, todo mundo estressado, todo mundo zangado. E ela no mais perfeito equilíbrio. Quarto passo, ela traz a Davi o nome do Senhor dos Exércitos. Davi, o Senhor te impediu de vires com sangue. Não sou eu que estou te impedindo, não, Davi. É a mão de Deus que está te impedindo. Você só parou aqui porque o Senhor dos Exércitos, aquele que te chamou, aquele que te ungiu, ele te parou e te impediu de você vir derramar sangue na minha casa. Meu irmão, diante daquelas palavras, eu penso que Davi tremeu. O exército, todo mundo falou, gente, que mulher é essa? Que mulher é essa? Meu irmão, somente Deus, irmão, poderia, de fato, dar sabedoria àquela mulher. Meu querido, quando a situação pode ser situação de morte, coronavírus, pode ser H1N1, pode ser acidente, atropelamento, bala perdida. Eu não sei que momento que você está vivendo, meu querido, mas uma coisa eu sei, que o Senhor, Ele é poderoso para lhe dar sabedoria para lidar com essa situação. Não perca o controle emocional. Confia no Senhor, porque Deus está à frente desse negócio. E numa situação de conflito, de estresse, nós precisamos manter o equilíbrio emocional, firmados no Senhor. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Palavras sábias valem mais que espadas. Abigail estava munida da espada do Espírito e soube usá-la. 1. Lembrou a Davi que a vingança pertence ao Senhor e não a homens. 2. Lembrou-lhe que o Senhor o havia ungido para lutar suas guerras e não as dele próprio. Caso contrário, ele estaria usurpando a unção recebida de Deus. 3. Lembrou-lhe também que até aquele momento nenhuma injustiça fora encontrada nele. 4. O fez lembrar que Saul queria matá-lo, mas o Senhor o estava protegendo. 5. Lembrou de que ele era desacreditado pela própria família e como o Senhor o fez triunfar diante de Golias com uma simples funda. Foram pelo menos 5 golpes dados por Abigail que deixaram Davi sem reação. Meu irmão, eu começo a ter dó de Davi. Porque ele encontrou uma gigante, irmão. Uma mulher de uma ousadia, uma mulher que tinha a espada do Espírito.
Como foi que Jesus venceu o diabo, irmãos? Com a espada do Espírito, que é a palavra. Aí o diabo se levantou, está escrito. E Jesus diz, também está escrito. Foi o que é na palavra. O crente precisa conhecer Bíblia, irmão. Nós precisamos nos voltar para a palavra. Não é filosofias humanas, não é sabedoria humana, intelectualidade humana, irmão. É a palavra de Deus. Nesse tempo de pandemia, é a fé, irmão. É a fé. É a palavra de Deus que vai nos conduzir à vitória. Abigail, ela faz aqui algumas coisas, irmãos, que eu acho impressionante. Eu louvo ao Espírito Santo de Deus o entendimento que ele comunicou ao meu coração, porque eu nunca tinha compreendido isso. Primeira coisa, ela lembra que a Davi, olha aqui, Davi, a vingança não é de homem. A vingança pertence a Deus. E você está querendo se vingar de uma ofensa sofrida. Primeiro, você está tomando o lugar de Deus. Segundo, lembrou que ele havia sido ungido para lutar as guerras do Senhor. E não as suas próprias guerras, defendendo seus interesses próprios. Ele estava numa guerra que Deus não estava com ele, tá bom? Então ele estava usurpando a unção que ele havia recebido de Deus. Outra coisa que ela lembrou Davi, meu irmão, porque na hora da raiva a gente esquece. Ela lembrou ele também que até aquele momento nenhuma injustiça ele havia cometido. Olha, Davi, até agora você não pecou. Até agora você não se envolveu com o pecado. Agora, se você prosseguir, tu vai pecar. E Deus não vai ser com você. Ela o fez lembrar que Deus estava protegendo Davi da morte. E agora Davi estava querendo matar. Espera lá, Davi. Deus te protege da morte, mas você é incapaz de não levar em consideração quantos homens que você está querendo matar? Que negócio é esse? Deus está te livrando da morte e agora você está levando a morte para minha casa? Então, ela fez Davi cair a ficha, irmão. Quinto, ela lembrou, quando ela fala da funda, ela faz Davi lembrar, falou, você lembra que você era um menino desacreditado até pelo seu pai, pelos seus irmãos, que você era aquele que cuidava de ovelhas, você é aquele que ficava lá cuidando das ovelhas, fedendo a ovelha, você era o office boy que entregava queijo, você fedia queijo, e quando você foi lutar contra o gigante, até seus irmãos não acreditavam em você, você era desacreditado até pela sua família. E como foi que você teve vitória, Davi? Foi na força do seu braço? Não. Foi o Senhor dos Exércitos que te deu vitória diante do Golias. Meu irmão, aquela mulher desarmou Davi com o poder da palavra. Irmão, não mexe com uma mulher de unção, de autoridade, não. Não mexe com uma mulher que tem conhecimento, que tem ousadia, que tem intrepidez e sabedoria, porque tão importante quanto o que você fala é como você fala. Ela falou essas verdades para Davi, não foi de forma arrogante, soberba. Ela o fez de forma sutil, com sabedoria. Me faz lembrar aqui o profeta Natã, quando tinha que confrontar Davi com seus pecados. Meu irmão, ele fez de forma o quê? Sutil e com sabedoria. Meu irmão, que o Espírito de Deus complete na sua vida aquilo que eu não consigo, porque esse tópico aqui dá uma mensagem, uma pregação, um estudo à parte. Davi estava usurpando a unção. Deus o chamou para lutar as guerras dele, do Senhor, e não as suas próprias guerras. Davi estava para usurpar a unção recebida de Deus. E quantos líderes estão fazendo isso? Que estão lutando, legislando em causa própria, e não por conta da igreja, que querem tomar o poder, querem permanecer no poder. Meu querido, Deus não está nesse negócio não, tá bom, meu irmão? Então, mais do que nunca, nós precisamos nos voltar para a palavra. Lembra de onde você saiu. Lembra quando ninguém dava crédito em você, a vida em que você vivia, quando você vivia lá na sarjeta, na miséria, no pecado. Jesus foi lá, te lavou no sangue dele, te purificou, batizou no Espírito Santo, escreveu teu nome no livro da vida, te deu dons, ministério, te encheu de unção. E agora, você está querendo ganhar dinheiro com o dom de Deus? Você está querendo manipular as pessoas? Você está querendo fazer um vasto patrimônio? Meu irmão, está aí, é uma inversão de valores. Aquela mulher lembrou Davi. Davi, nem a sua família acreditava em você.
Você, como diz os mineiros aqui no passado, você era um angu perdido. Você era um angu perdido, que ninguém dava nada para você, mas Deus te pegou lá do anonimato e te colocou onde colocou, meu querido. E agora você não faça esta loucura que você está por fazer. Davi, de onde que entrei, meu irmão, parecia, ficou igual um menino. Já viu aqueles meninos que tomam uma surra da mãe? Aquele menino que toma umas varadas muito bem dadas, aquela mulher deu uma surra em Davi, irmãos. Mas foi com a palavra. Foi com a a raiz de Jessé. Pegou aquela vara, meu irmão, e meteu umas varadas em Davi, simbolicamente falando, tá bom, meu irmão? Não mexe com mulher de autoridade e unção. Nós precisamos de menos cara feia, gente discutindo, brigando, e gente com mais conhecimento da palavra e autoridade e sabedoria de Deus nesses momentos de crise. Davi reconhece sua loucura e insensatez. Os tolos são incapazes de reconhecer seus erros. Os sábios se curvam quando confrontados diante deles. Davi e todo o seu exército foi barrado por uma mulher. O Senhor a enviou para impedir um grave pecado. A grandeza do caráter de Davi é notada em suas palavras e em seu gesto. Ao ser confrontado, ele não dá desculpas. Pelo contrário, seu erro é reconhecido e Abigail é louvada pela sua coragem e ousadia. Não são poucos que têm facilidade de apontar os defeitos de Davi ao longo dos relatos bíblicos. Pouquíssimos têm a dignidade de agir tal como ele quando confrontados com os próprios erros. Há pessoas que agem como se estivessem acima do bem e do mal. Meu querido, o que eu acho fascinante, aqui em Davi tem todos os defeitos. Davi não foi um homem perfeito. Davi, ele cometeu vários equívocos, maiores até do que Saul, juridicamente falando, à luz da justiça, tá bom? Da justiça humana. Mas Davi tinha uma virtude tremenda, irmão. Quando ele foi confrontado com o erro dele, quando aquela mulher desarticulou Davi e o fez voltar à lucidez e à sensatez, Davi caiu a ficha e ele percebeu agora a loucura e a insensatez da parte dele. Quando ele é confrontado, irmãos, por aquela mulher, olha o que ele faz. Ele louva a Deus agora, bendito seja o Senhor, mulher, por tua vida, porque se Deus não tivesse enviado você, hoje eu teria cometido um grande pecado. Meu irmão, olha a grandeza do caráter de Davi. Não era a capacidade dele reconhecer o seu erro, era a capacidade dele se humilhar diante de uma mulher, uma simples mulher. Ele compreendeu que aquela mulher foi enviada por Deus e ele agora se humilha, ele agora desiste de ir. O temor de Deus voltou no coração dele, irmãos. Eu agora observo uma coisa, que muitas pessoas leem a história de Davi e têm muita facilidade para apontar os defeitos de Davi, os pecados de Davi e as falhas de Davi. Estão escritos na Bíblia. Agora, pouquíssimos teólogos, professores, doutores da lei têm a dignidade de agir como Davi agiu, ou seja, se humilhar, confessar, reconhecer os seus erros, descer do patamar da arrogância, da soberba, da prepotência. Davi, ele se humilhou. E, infelizmente, irmãos, nós vivemos dias e estamos diante de pessoas aí que se acham acima do bem e do mal. Elas podem fazer o que quer, são imputáveis. Davi nos dá um exemplo, que por mais que você seja um ungido de Deus, você não tem direito de fazer o que você quer, como quer.
a obra é de Deus e tem que ser na direção de Deus. E quando Deus usa um pequeno para falar com o grandão tem que baixar a cabeça, se humilhar, porque é Deus falando através do pequeno. É por isso que nós vivemos a era de matar profetas, matadores de profetas, porque não querem ouvir a voz de Deus, querem ver os milagres de Deus, querem ver o sobrenatural de Deus, mas não querem obedecer a Deus. A coragem e a generosidade honradas por Deus. Davi, ao saber da viuvez de Abigail, logo se apressou a casar-se com a sábia, corajosa e espirituosa mulher que tanto lhe impressionou. Deus honrou Davi por ter feito o que era reto aos seus olhos. Ele jamais imaginara que todo aquele rebanho seria seu um dia. Deus honrou a atitude de Abigail. Ela lutou para salvar vidas inocentes que morreriam por conta de um erro cometido por seu marido insensato. Sua história tem sido fonte de inspiração para homens e mulheres ao longo da história. Nunca desista de fazer o bem. Nunca se cale diante das injustiças. No devido tempo, Deus lhe exaltará. Aqui, meu irmão, para encerrar, eu vejo Deus honrando a coragem de Abigail e a generosidade de Davi. A generosidade de Davi, nós observamos que ele cuidou daquelas ovelhas, porque ele amava ovelhas, ele era pastor de ovelhas, era próprio da natureza dele, a bondade, a generosidade de Davi. E ele nunca imaginou que um dia ele pudesse ser dono de todo aquele rebanho. Então, meu querido, faça aquilo que Deus colocou na tua mão, mas faça com zelo. Dê o seu melhor, não desista. Porque alguém está te perseguindo, alguém está te caluniando, porque as pessoas estão te abandonando, faça aquilo que Deus colocou na tua mão, faça conforme a tua força, conforme a tua capacidade, porque o que você está fazendo hoje, Deus vai te honrar no dia de amanhã. Deus surpreendeu Davi, ele estava vivendo um momento de escassez, crise alimentar, mulheres e filhos para serem alimentados, 600 famílias, e ele nunca imaginou que Deus iria surpreendê-lo em virtude da sua generosidade e a capacidade de reconhecer seus erros, se humilhar. Deus honrou Davi. Por outro lado, Deus também honrou Abigail, porque Nabal era insensato. Depois de 10 dias daquele episódio, o próprio Deus matou ele, porque Abigail não falou que a vingança vem de Deus? Meu irmão, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. O mesmo Deus que criou o céu e promete o céu para aqueles que aceitam Jesus, é o mesmo Deus que criou o lago de fogo eterno preparado para o diabo e todos os seus anjos, e para todos aqueles que rejeitam a Jesus e fazem a vontade do diabo. A mão de Deus veio sobre Nabal e ele morreu 10 dias depois. Abigail ficou viúva. E Davi, meu irmão, mais do que nunca, falou: o quê? Eu vou lá pegar esta mulher, rapaz, essa mulher vai ser minha esposa. É uma mulher sábia, uma mulher corajosa, uma mulher conselheira, uma mulher que teve coragem de me enfrentar 1.400 homens para defender um monte de inocentes que morreriam por causa do erro cometido por Nabal. Os homens iam morrer por causa do pecado de Nabal. Então Davi tomou aquela mulher para si, e aquela mulher agora, irmãos, ela ficou livre, porque com a morte do marido, ela estava livre. Então nós vemos a coragem e a generosidade sendo exaltadas, honradas por Deus. Meu irmão, persista em fazer o que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo, não se corrompa, não participe do clube dos medíocres.
daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente, daqueles que fazem por ganância, daqueles que fazem por dinheiro, daqueles que fazem por conta do prêmio, daqueles que fazem por conta da vaidade, daqueles que fazem para ser aplaudidos. Meu irmão, nunca desista de fazer o bem. Nunca se cale diante das injustiças, seja profeta de Deus. Você pode ser tido como antipático, o público pode não ser grande, mas a sua mensagem vai levar essas pessoas a uma mudança e uma transformação de vida. Agora, no devido tempo, Deus te exaltará. Deus vai honrar todo o seu trabalho e todo o seu esforço. Glórias a Deus. Ô, irmão, vamos falar uma coisa? 1 hora é pouco demais para nós abordarmos essa lição, irmão. Pelo amor de Deus. É coisa aqui que a gente sai passando, atropelando para dar tempo, irmão. Eu louvo a Deus que o Espírito Santo tem nos dado graça. Estou com a minha clavícula machucada, passei 2 noites sem dormir, estava com a cabeça doente, sem saber o que eu ia fazer para escrever por conta do tempo, e o Espírito Santo de Deus me trouxe esse maná, esse conhecimento, esta revelação, essa inspiração. E ao Espírito Santo, alabaçou de calabaço, me canto, rima na gás. Sou de calabaço e anda lá, sou de calabaço, me que anda lá, manto de Malagai. Aleluias! Glórias ao teu nome. Eu sou fraco, mas tu és forte. Eu sou de barro, tu és o Todo-Poderoso. Eu sou frágil, sou um vaso que pode ser quebrado, mas tu permanece o mesmo de eternidade a eternidade. Oh, doce, maravilhoso Espírito, obrigado por esse maná, obrigado por esta palavra, por esse entendimento, por esta revelação, obrigado por esse estudo que não é fonte da minha mente, mas é fonte da mente de Deus, comunicada pelo Espírito Santo ao meu coração. Ensina-nos a viver estas verdades. Ensina-nos a aplicar essas verdades nas nossas vidas. Meu Deus, ensina-nos a nos voltarmos para a Tua Palavra. Meu Deus, ensina-nos a não usurpar a unção que recebemos, para não querer tirar vantagem, ganhar dinheiro, fazer lucro, negociar com a Palavra do Senhor, mexer com as emoções das pessoas para se dar bem. Meu Deus, ajuda-nos a pregar a verdade, viver a verdade e não ficar do lado daqueles, ó Pai, que vivem no engano, que vivem na mentira, porque o Senhor há de honrar aqueles que de fato servem ao Senhor, aqueles que de fato temem ao Senhor, aqueles que hoje estão sendo perseguidos, humilhados, aqueles que estão desprezados, mas o caos, as crises, as dificuldades revelam os verdadeiros valentes, os verdadeiros guerreiros. Meu Deus, Abigail, ela foi revelada no meio de uma situação de morte. E eu creio que no meio dessa situação de pandemia, de coronavírus, o Senhor vai levantar uma nova liderança, um novo povo com uma nova visão para liderar, para assumir, cheio do Teu Espírito, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, um exército que avança de joelhos dobrados, lágrimas derramadas, e o Senhor fará coisas sobrenaturais. Venceremos exércitos, pois contigo saltarei muralhas e destruirei exércitos. Meu Deus, nós te adoramos, te exaltamos. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Glórias ao nosso Deus. Não dá nem vontade de parar, irmãos. Se você desejar esse slide, tem o meu telefone no rodapé, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Eu vou enviar esse material para você. Esse material é o Espírito Santo que tem comunicado ao meu coração. A Ele toda a glória, todo o louvor.
E eu quero te dar uma boa notícia ou uma má notícia. Vai depender de você. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, eu estarei por sobre as nuvens, encontrando com o meu Senhor e Salvador Jesus. Mas eu quero trazer uma boa notícia. Eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui. Nós subiremos e encontraremos com o nosso Senhor por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.